Então, de imediato, vamos abrir o tempo, conceder a palavra à senhora Aline Bogo, diretora de Administração e Finanças desta Casa de Lei. Vereador Tiago Ferro, cumprimentando, eu quero estender o cumprimento aos demais membros da Comissão de Economia. Quero também dar as boas-vindas ao nosso secretário de Finanças, Vitor Pupi, e a toda a equipe da Prefeitura Municipal de Curitiba que aqui está. Cumprimento também os nossos servidores, vereadores, vereadoras, todos os presentes. Essa é a terceira audiência pública referente ao exercício de 2016. Nós procuramos consolidar os dados de todo o exercício, né, como é o último quadrimestre, e também detalhar no que for possível como foi aplicado o recurso da Câmara Municipal de Curitiba no ano passado, e também apresentar o relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2016, o orçamento da Câmara ficou fixado em 140 milhões. Pode passar. Importante destacar que esse orçamento não foi atualizado em relação a 2015. O orçamento de 2015 ele era R$500 mil maior do que o orçamento de 2016, que ficou em 140 milhões. Desse valor, foi empenhado no exercício 120 milhões e 5 mil, que representa 85,72% do nosso orçamento. E foi liquidado 115 milhões e 200 aproximadamente, que representa 82% do orçamento de 140 milhões. O nosso maior grupo de despesas é o grupo pessoal e encargos sociais, que de um valor orçado de 117 milhões e 200, foi empenhado no exercício 102 milhões e 489 mil. Esse valor representa 87,45% do orçado e 85,40% do total empenhado no ano. Desses 102 milhões, pode voltar um pouquinho, Charles? Dos 102 milhões, então, nós temos como vencimentos e vantagens fixas, que são todos os salários, subsídios, gratificações, férias, um total de 80 milhões 919, 16 milhões 942 que são obrigações patronais, todos os repasses feitos ao IPMC, INSS, ICS, indenizações no valor de 4 milhões 509 e outras despesas no valor menor de 135.900. Essa despesa de pessoal de 102 milhões, então, dividindo pelas nossas ações no orçamento, fica distribuída 50 milhões 435 mil, que foi gasto na manutenção da estrutura funcional da Câmara, aqui como administração no slide, e 51 milhões 298 na estrutura político-parlamentar, né, dos gabinetes. E um valor, então, com a ouvidoria no ano passado, que estava em funcionamento, de 756.337. Considerando o valor de vencimentos e vantagens fixas, de 80 milhões 919, nós temos, como vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo, um total de 27 milhões 155 mil, subsídios dos vereadores 6 milhões 266 mil, da ouvidoria 206.539 mil, como abono permanência, um total de 242.493, vencimentos comissionados 28 milhões 826, gratificação por exercício de função 2 milhões 730, gratificação por tempo de serviço 5 milhões e 37, e outras que são as férias, 13º, férias indenizáveis, 10 milhões 453.674. Nesse gráfico a gente pode verificar como que ficou distribuído então a despesa de pessoal, que é de 102 milhões 489. Em azul ali nós temos os vencimentos com efetivos, em vermelho os comissionados e amarelo nós temos os subsídios dos vereadores. Em verde, então, são as obrigações patronais e o restante são outras despesas. Tirando a despesa de pessoal, que é a maior despesa que a Câmara tem, nós temos outros dois grupos que são os investimentos, que nós tínhamos um orçamento de 3 milhões e 200, onde foi empenhado 2 milhões 558,
O maior gasto aqui são referente a obras de um projeto de instalação no sistema novo de ar-condicionado. Temos também projetos e a compra de equipamentos, cadeiras, mobiliários para a Câmara Municipal de Curitiba. Outras despesas correntes. Um valor orçado de 19.600.000, que foi empenhado 14.956.000, sendo 1.672.000 de benefícios assistenciais, que são os gastos com auxílio saúde, auxílio creche, diárias, um valor de 14.500, material de consumo 3.199.000, locação de mão de obra 4.286.000, serviços de terceiros pessoa jurídica, que são todos os demais serviços que a Câmara contrata, 5.756.000, e outras despesas num valor menor de 27.812. Separando essa despesa corrente entre a administração e os gabinetes, nós temos então um total na administração de 9.183.000, nos gabinetes 5.753.000 e um gasto menor aí com a escola e a ouvidoria. Totalizando então os 14.956.905, com outras despesas correntes. Pode passar. Nesse gráfico, então, nós temos o total do dos nossos empenhos do exercício de 2016. Total de 120.005.000. A parte azul ali nós verificamos que se trata da folha de pagamento, né, de todos os servidores, efetivos e comissionados. Em vermelho são as obrigações patronais, 14,10%. Em amarelo, as indenizações. Em verde, locação de mão de obra. Em vermelho, serviço de terceiros, pessoa jurídico. Azul claro, material de consumo. E o restante, um valor menor de investimentos e outras despesas. Resumindo esse gráfico, nós temos aqui quatro grupos principais, que no total do orçamento, a despesa de pessoal, então, ficou representada no azul com 85,4% do orçamento. Serviços, 8,37%. Bens, 4,8%. E o restante, 1,43%. Detalhando aqui, então, o que nós gastamos, contratos maiores com a aquisição de materiais. Copa e Cozinha, as liquidações desses contratos, 119.321 no exercício de 2016. Com combustível, 281.405. Suprimentos de informática, 92.430. Material de expediente, 2.221.247. E material de higiene, 21.506. A liquidação nos contratos referente aos serviços e locação de mão de obra. Detalhando um pouquinho a despesa, então nós temos os gastos com água e esgoto, 87.406. Cursos e treinamentos, participações também em congressos, seminários, 85.077. Gastos com energia elétrica, 368.419. Estagiários, 1.106.000. Impressos gráficos, 67.320. Os nossos 2 links de internet com a Claro e com a Oi, 260.438. Locação de máquinas e equipamentos, que são aqui os principais equipamentos, são as impressoras, as copiadoras da seção de reprografia e também os aparelhos telefônicos, 439.270. Locação dos veículos, 1.029.000. Manutenção de bens imóveis, 488.300. Destacando aqui que o valor maior refere-se à manutenção predial, um contrato que nós temos. Manutenção de máquinas e equipamentos. Aqui são diversos contratos de manutenção de catracas, de bombas, de câmeras, ar-condicionado, totalizando 34.836. Manutenção de software, 92.077. Manutenção de veículos, 70.097. Publicação legal, que nós temos um contrato com a Liz Online, né, que tem todas as leis na internet, o valor maior. E também as publicações que são feitas em editais, num total de 19.493. Gasto com telefone, finalizando aqui os serviços, 146.063. Eu trouxe aqui os principais serviços gastos nesse desdobramento.
Com os nossos terceirizados, né, que se refere à alocação de mão de obra. Então, o gasto com vigilância, no ano anterior, 2.199.000. Limpeza, 1.179.000. E outros gastos que são com recepcionistas, copeiras, garçons e controladores de acesso, 867.875. Um gasto que todos se interessam bastante é o gasto com as viagens, né, principalmente as diárias. Então, nós trouxemos aqui um slide demonstrando o valor total gasto no exercício, que ficou aí 49.618, sendo que com diárias o valor de 14.500, passagens 23.895 e hospedagens 11.223,25. Do nosso orçamento, que era de 140 milhões, o município repassou para a Câmara durante todo o ano 120.458.800. Não foi repassado por não ter sido solicitado ao município o valor de 19.541.200 e ao final do ano, em dezembro, foi devolvido o que sobrou, que é 453.611,39. Durante o exercício ainda nós tivemos com rendimento das contas aplicadas o valor das contas da Câmara, totalizando 2.371.000, um valor que mensalmente é repassado ao município, né, para a prefeitura, e também a receita com aplicações da conta do nosso fundo, no valor total de 3.620.000, que esse foi repassado ao final, quando foi devolvido todo o valor que ficou depositado, no fundo. Só demonstrando aqui na forma de gráfico, então, quanto que foi utilizado do nosso orçamento, que era de 140 milhões. Né? Só volta um pouquinho, Charles. Então, 85,72% foi a receita realizada e 14,28% a receita que não foi usada e o recurso ficou na Prefeitura Municipal de Curitiba. Em relação ao fundo, um slide que eu estou repetindo da segunda audiência do exercício passado, pois foi devolvido no segundo quadrimestre. Todo o valor que havia sido depositado no fundo, uma economia de 2009 até 2016, que totalizou uma devolução de 58.551.000 à Prefeitura Municipal de Curitiba no final de junho do ano passado. De acordo com a emenda constitucional 25, a Câmara não pode gastar mais do que 70% da sua receita total com folha de pagamento. Então, para ver como que está o nosso limite, nós verificamos que, se formos considerar como nossa receita total, o nosso orçamento, nós estaríamos num limite de 61,11%. Né? Mas considerando que a receita total é o valor que a Câmara teria direito no orçamento de 2016, considerando os 4,5% dos impostos e das transferências constitucionais, nós estamos num limite de 49,94%. Então, no valor que poderia ser até 70%, nós estamos em 50% praticamente. Em relação aos relatórios de gestão fiscal, né, de acordo com essa lei, a Câmara não pode gastar mais do que 6% com despesa de pessoal, 6% da receita corrente líquida de todo o município, que é de 6.429 milhões, considerando então a nossa despesa de pessoal do exercício anterior, que é de 97.980.000, verificamos um índice de 1,52% na despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida, onde o limite de alerta seria de 5,4%. Verificamos aí que a gente está, então, bem dentro do que a Câmara pode gastar com despesa de pessoal. Ainda em relação aos relatórios da LRF, nós temos aqui a demonstrativo de disponibilidade de caixa. Então, o que nós temos de contas da Câmara de vinculados, ficou só um valor pequeno de 1.378, que se referem às retenções e consignações. Desse valor, a obrigação financeira que ficou para 2017 também é de 1.378,59. Então, os recursos vinculados, né, nós não temos insuficiência financeira. Em relação aos recursos livres,
um total em caixa de 5.179.000. As nossas obrigações financeiras, que no próximo slide nós vamos detalhar um pouquinho. Pode voltar, Charles. 373.609,45 são os restos a pagar. Só mais uns minutinhos. Exercícios anteriores e também os liquidados do exercício atual. Excetuando, então, essas obrigações, ficou um total em caixa de 4.805.000, que é justamente o que nós temos de restos a pagar não processados, né? Então, não tem cancelamento de resto por insuficiência financeira. O valor que ficou em resto é o valor que ficou em caixa. Só no próximo slide, desdobrando, então, os restos a pagar. Do exercício, nós temos liquidado 80.299. E de exercícios anteriores, liquidados e não liquidados, 293.310. Um último slide para concluir. Eu trouxe uma projeção aqui do nosso orçamento e do nosso gasto de 2012 até aqui, né, 2016. O que a gente pode verificar? Que o nosso orçamento ele vinha subindo e de 2015 a 2016 ele ficou no mesmo valor. Então, não foi atualizado o orçamento da Câmara para o exercício de 2016. Um dos motivos também que a economia nesse exercício foi menor, um valor um pouquinho menor do que 2013, 2014, 2015, que nós tivemos uma economia substancial. O valor da despesa de pessoal, ela foi crescendo gradativamente, né? Ela cresce pouco, até em função que temos várias aposentadorias. E a despesa total, ela cresceu um pouquinho ano passado em função dos investimentos que nós tivemos, que foram grandes em relação a outros anos, né? 2.500.000 em projetos, obras e compras de equipamento, que geralmente a gente tinha um gasto aí de no máximo 300.000, 500.000 no ano. Obrigada pela atenção de todos.